Fala galera, estamos aqui para nossa aula, primeira aula, né, do método das forças, para resolver essa estrutura hiperestática. Eu estou tirando todos esses recortes aqui do livro do Suseking, volume 2. Então, primeiro vamos para esse pórtico aqui, né? Como vocês podem ver, nós temos dois engastamentos, um engastamento no ponto A e nós também temos um engastamento no ponto B. E nós temos essas cargas, essa daqui, essa e essa, que estão atuando nessa estrutura. Se a gente for resolver pela estática, não dá para resolver, porque a gente tem quantas incógnitas aqui? É um apoio do terceiro gênero, a gente tem três incógnitas, então ficaria 3 mais 3, acho que vai ficar ruim aqui, ou seria 3 mais 3, daria 6 incógnitas. Quantas equações a gente tem? A gente tem três equações, que é somatório em x, somatório em y e somatório em momento estático igual a zero. Ou seja, é uma estrutura 3 vezes hiperestática, então não dá para resolver. O que diz o método da força? O método da força, a gente vai pegar essa estrutura ou qualquer estrutura hiperestática e vai transformá-la em uma estrutura isostática. O nome dessa estrutura isostática ela é sistema principal. E a gente vai colocar nos esforços que a gente tirou o efeito. Ou seja, vamos olhar para essa outra imagem aqui, figura 11.17. No apoio A, antes era o engaste, ou seja, a gente tem as três restrições, x, y e rotação. Agora, nesse novo apoio A, no nosso sistema principal, ele tem um apoio do segundo gênero, ou seja, ele está restringindo x e y. Porém, a restrição à rotação não existe mais. Então, a gente coloca esse x1 aqui, que vai dar o efeito do apoio, certo? Ok. No caso agora do apoio B, a gente tem um apoio do primeiro gênero. A gente só tem a restrição, nesse caso em y, e a gente tem que substituir por x2 e por x1. Um vai representar a rotação que foi liberada e a outra vai ser o deslocamento horizontal que foi liberado. Massa. Agora, como a gente vai resolver a nossa estrutura? Primeiro, a gente tem que considerar que vai existir tanto rotação quanto deslocamento nessa estrutura. Porém, isso é uma mentira, porque nesse ponto aqui não vai ter no ponto A não vai ter rotação, no ponto B não vai ter rotação e no ponto B também não vai ter deslocamento horizontal. Porém, a gente vai ter que admitir que existe para a gente poder ter as nossas incógnitas. Vamos para essa essa imagem agora aqui e eu vou tentar explicar. E o que ele está dizendo aqui? Que o sistema principal com carregamento externo hiperestático de x1 até xn, ele é equivalente a o sistema principal com o carregamento externo, ou seja, esse carregamento aqui, carregamento externo, mais, eita, eu apaguei aqui e calma, eu apertei Ctrl Z, não sei por que saiu, ou seja, é, aqui é o sistema principal com o carregamento externo atuando no nosso sistema principal. Isso vai dar uma deformação na nossa estrutura, certo? Mas o sistema principal atuando no com o x1 apenas atuando na estrutura, certo? Vezes um x1 que a gente chama esse de fator, certo? E aí mais x2 atuando na estrutura aqui, ó, nosso x2 aqui, ele está atuando na nossa estrutura, vai dar uma deformada, certo? E multiplicado pelo fator x2, que é a nossa incógnita. E esse x2 é igual a 1,
como também esse x1 é igual a 1. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando, depois eu vou explicar com a viga mais simples para vocês. E aqui nós temos o x3 na mesma coisa. No caso é essa força horizontal aqui, ele tem uma deformada. Observe que em cada ponto a gente tem um gama 10, né? O que seria esse gama 10? Esse gama 10 seria a rotação no ponto 1 causado pelo, pelo carregamento externo. Ou seja, gama 10. 0 se refere ao carregamento externo. Aí vamos para essa deformada aqui que está tracejada. O que seria esse gama 11? Seria a rotação em 1 causada pelo x1, certo? E esse gama 20 seria a rotação em 2 causado pelo carregamento externo, certo? E aqui a gente soma tudo isso, né? Observe que a gente vai ter sempre esse fator x1. Esse x1 aqui, como esse x2 e esse x3, a gente vai encontrar o valor deles, certo? E aqui a gente tem, e a gente vai conseguir fazendo o que eu tinha falado no começo, que seria que a gente vai aplicar rotações na estrutura ou deslocamentos, que a gente vai dizer que eles não existem. No caso, a rotação em A vai ser 0, a rotação em B vai ser 0, o deslocamento horizontal em B vai ser 0, e com isso a gente tem essas formulações aqui, essas combinações, certo? A partir daí, a gente pode ir para a sua forma em matriz e resolve a nossa estrutura. Vai ressaltar que isso vai para n vezes, só que a gente nesse caso aqui só está até 3 vezes. Essa observação aqui, seja por um exemplo, é só apenas a questão da enumeração do que serve. Vamos aqui para o que seria esse 2, 3? Seria a rotação em 2 causado pelo x3. Ó, sabemos que a deformação da direção do hiperestático x2, ou seja, tangente elástica em B, devido à aplicação de x3 igual a 1. Como se trata? Como eu falei. Eu passei um pouco mais rápido essa parte, pode ter ficado um pouco confuso, porque eu vou fazer com uma viga mais simples, que vai ser até a própria viga que a gente vai resolver já já. O que seria esses gamas, né? Vamos supor essa estrutura aqui, uma viga e esse apoio. Ela é uma estrutura uma vez hiperestática, certo? Carregamento de 20, qualquer, enfim. O vão aqui não importa. O que a gente vai fazer? Como a gente resolveria? A gente vai pegar aqui, né? O sistema principal eu poderia transformar em uma viga biapoiada, né? Mas eu vou tirar esse apoio. Eu vou tirar esse apoio e vou substituir por uma força, né? Vai ser o nosso x1 igual a 1. E a gente tem esse carregamento aqui, né? Nosso carregamento de 20. O que quer dizer essas equações aqui, né? Para a gente resolver como a gente faria, então. Ó, eu vou separar como ele fez aqui, nessa parte aqui, ó. Cadê? Aqui, certo? Ou seja, aqui é o nosso sistema principal com carregamento externo e o x1. Isso daqui vai ser igual, né, ao nosso... Eita, aqui eu vou ficar sem espaço. Isso daqui vai ser igual à nossa viga, né, com o carregamento externo, certo? Mais a nossa sistema principal com carregamento virtual. Vou botar em amarelo aqui, né, para x1 igual a 1. Só que isso tudo aqui está multiplicado por x1, certo? Nosso fator. E eu vou colocar agora as deformadas. A deformada dela vai ficar, dessa daqui fica mais ou menos assim, né? Qual seria esse gama, né?
esse delta seria o delta 1. Por que 1? Porque 1 é igual a esse 1 aqui, né? Seria 1, 0. Seria direção 1. 0 do carregamento externo, que aqui é o nosso carregamento externo. E qual seria essa daqui? Seria, ó, uma deformada assim, né? Seria o delta 1, que é a posição 1, causada por qual carregamento? Carregamento 1. Então seria o delta 1, 1. Qual é a nossa condição, a nossa outra equação que vai dar a nossa compatibilidade de estrutura? A gente vai ter que dizer o somatório, ou somatório não, que o deslocamento em x, né, ou em y, tem que ser igual a zero, ou seja, o delta 1, 0, mais x1 vezes delta 1, 1, tem que ser igual a zero, certo? Que esse daqui é o nosso deslocamento em 1, causado pelo carregamento externo. Esse daqui é o nosso deslocamento em 1, né? Causado pelo carregamento x1 igual a 1, pelo nosso efeito. E aqui é o nosso fator que vai corrigir esse deslocamento. E isso tem que ser igual a zero porque a gente tem esse apoio aqui, né? Esse apoio do primeiro gênero. E é isso, é basicamente isso. A gente tem que resolver essa equação aqui. A gente vai partir agora para o exercício, que eu vou explicar melhor isso. E a gente vai resolver essa própria viga, certo, galera? Fui.